E sobre esse debate, esse último debate antes do dia da eleição, a gente conversa com Eduardo Diogo, advogado e mestre em liderança pela Universidade de Georgetown. Ele foi consultor também do Banco Mundial em Washington. Como vai, doutor Eduardo? Bom dia. Bom dia, Nonato. Alegria estar falando com você e com os ouvintes da CNN. O senhor está alinhado aí com esses pesquisados pela CNN? Biden venceu? Olha, Nonato, é difícil dizer, porque como os Estados Unidos tem uma eleição muito polarizada, os eleitores do Biden vão efetivamente dizer que ele venceu e vice-versa com relação aos eleitores do Trump. Então, aí depende de como é que foi efetivamente a definição do plano amostral da pesquisa. Qual é a impressão que o senhor teve do debate de ontem? Teria ido para um lado mais equilibrado, mais civilizado que o outro foi, né, doutor Eduardo? Foi bastante mais civilizado, né? Deu para todos os candidatos poderem expor melhor suas ideias, reafirmar, né? E efetivamente os eleitores poderem tirar suas conclusões de modo mais preciso. Contudo, isso aí dentro do contexto americano, eu diria para você que é mais no sentido de poder incentivar as pessoas a votarem, porque 99,9% dos eleitores americanos já estão com a sua definição com relação aos votos. E possivelmente não mudam mais. Larissa, a sua pergunta. Eduardo, bom dia, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi, inclusive, de um ouvinte nosso. Como é que é feita, para muita gente também não sabe, como é que é feita essa eleição nos Estados Unidos? A gente sabe que é de um modo diferente, inclusive a eleição final é dia 13, mas nós temos já várias pessoas que votaram. Como é que funciona nos distritos e tudo mais? Olha, Larissa, essa pergunta é muito importante, daria para a gente poder passar aqui 1 hora falando sobre esse assunto só. Mas, em rápidas palavras, o processo eleitoral nos Estados Unidos ele é bastante longo, bastante complexo e bastante participativo, né? Tanto que ele dura mais de 1 ano de processo. Primeiro com as eleições primárias, né? E depois, obviamente, com a escolha dos respectivos candidatos, com as eleições gerais. É importante a gente ter em mente, Larissa, Nonato e todos os ouvintes, que não existe campanha, não existe uma eleição nacional nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê, por exemplo, números de preferência de voto nacional, fulano com 55%, Beltrano com 45%, do ponto de vista prático, isso não representa absolutamente nada. Apenas representa do ponto de vista psicológico das campanhas. Por quê? Porque a eleição nos Estados Unidos, na verdade, são 51 eleições. Ou seja, ela acontece em cada um dos 50 estados e mais o Washington DC, porque nas eleições gerais, os 5 territórios americanos não participam dessa eleição. Então, conforme você falou, nós teremos agora a eleição na terça-feira da outra semana, que na verdade, não é a eleição, né? Seria assim, de modo correto para dizer, é o último dia em que os eleitores americanos podem votar, né? E aí a Constituição determina que ela acontece sempre na terça-feira, depois da primeira segunda-feira do mês de novembro. E aí inicia-se o processo do colégio eleitoral, que eu chamei de processo de modo proposital. Aqui no Brasil a gente tem a imagem de que o colégio eleitoral é um local, é uma reunião, é um grupo de pessoas. Não. O processo eleitoral norte-americano, o colégio eleitoral norte-americano, ele é um processo que inclusive é coordenado pelo Arquivo Nacional, pelo National Archives dos Estados Unidos. Então se inicia ali todo um processo que tem basicamente 4 etapas, e que se consolida no dia 20 de janeiro com a posse do novo presidente e do novo vice-presidente americano. Agora, doutor Eduardo Diogo, mestre em liderança pela Universidade de Georgetown, conversando conosco sobre o último debate e sobre a eleição americana como um todo. As pesquisas indicam que o Biden estaria na frente, mas já falamos isso no pleito anterior e acabou indicando o Donald Trump como vencedor. Há uma ameaça maior para a reeleição do Trump, no seu entender, nesse momento ou não? Nonato, essa sua pergunta me dá a oportunidade de esclarecer uma coisa bastante importante. Tem a ver com a questão que eu mencionei rapidamente, que as pesquisas nacionais, elas representam muito pouco ou quase nada. Por quê? Porque se você for pegar das 51 unidades federativas norte-americanas, ou seja, os 50 estados e mais do Washington DC, você tem um grupo ali, por exemplo, no livro que eu escrevi sobre a eleição de 2016, a democracia americana, eu selecionei 11 estados que eu acompanhei de perto durante mais de 1 ano como estava efetivamente a definição em cada um desses estados. É ali
onde os americanos chamam de battleground states, ou de swing states, ou de purple states, eles usam essas três nomenclaturas, é ali onde a eleição americana acontece. Ou seja, estados como Pensilvânia, como Flórida, como Michigan, como Wisconsin, as Carolinas, porque nos demais estados, Texas ele é um estado republicano. A Califórnia é um estado que é democrata. Então, os presidentes eles nem vão fazer campanha nos estados. Não tem surpresa nesses aí, né? Exatamente, nesses aí não há surpresa. A surpresa está nesses estados. E aí, Nonato, se você me permite, tem uma diferença muito grande entre a intenção de voto no candidato e o plano que a pessoa tem realmente de ir às urnas. Então, é um percentual que são aferidos de modo diferente e que faz uma diferença gigantesca. Ou seja, eu posso querer votar no Joe Biden, eu posso querer votar no Donald Trump. Isso é uma informação que eu dou na pesquisa. Outra informação é o seguinte, eu estou disposto a ir votar, porque já que a eleição, o voto não é obrigatório, existe uma diferença disso. Então, é aí onde a eleição se resume. E é por isso que, efetivamente, a coisa mais importante que cada candidato tem que fazer é falar para a sua base, não é conquistar o outro nos Estados Unidos. Ele fala para a sua base, para motivar a sua base. Por quê? Porque o comparecimento, que eles chamam de turnout, é exatamente o que faz o diferencial de um candidato ser ou não eleito presidente norte-americano. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, doutor Eduardo Diogo, falando sobre a eleição americana, falamos já sobre o último debate realizado ontem. Para o Brasil, uma vitória do Biden aí terá um significado diferente daquela relação que nós temos hoje com o Donald Trump, até pelo alinhamento que o presidente brasileiro tem muito próximo de Trump. Como é que o senhor observa isso? Ou pós-eleição, tudo isso muda, sentamos à mesa, negociamos novamente, dialogamos com todo mundo? Eu tô mais na segunda vertente, viu, Nonato? Eu entendo que no pós-eleição tudo se resolve, tudo se equaciona, porque afinal de contas são duas nações, né? Os Estados Unidos, obviamente, é a maior economia do mundo, 1/4 de toda a produção da riqueza que o mundo faz, né? E o nosso país não vai de modo algum, por qualquer questão que seja diferente do interesse da nossa nação de modo coletivo, né, deixar de fazer interface com nenhum país do mundo. Eu tenho essa crença de modo muito firme. Doutor Eduardo Diogo, muito obrigado, por atender ao convite da CNN Rádio e um bom dia para o senhor.